Eu falei assim, gente, se eu tivesse vindo de carro era mais rápido. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês. Abra comigo a sua Bíblia, no livro de Salmos, Salmos 89. Deus colocou uma palavra no meu coração, e um pouquinho dessa palavra que eu vou compartilhar com vocês, foi algo que Deus falou muito forte ali no meu coração, quando eu estava ali em Betim. E Salmo 89, verso 20. Salmo 89, verso 20. Todos acharam aí? Você que está em casa, se você tiver uma caneta, um papel, pegue aí. Diz assim, ó: eu achei a Davi. Algumas traduções dizem assim: eu encontrei a Davi, meu servo. Com meu santo óleo eu ungi, e a minha mão será firme com ele, o meu braço o fortalecerá. O inimigo jamais surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários, e ferirei os que te odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará dizendo: tu és o meu Pai, meu Deus, e a minha rocha, e a minha salvação. Faloei por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra. Conservá-lo-ei para sempre a minha graça, e firme com ele a minha aliança, e farei durar para sempre a tua descendência, e o seu trono como os dias do céu. Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade que o Senhor está nos dando hoje, de ouvirmos a Tua palavra. Queremos ouvir a Tua voz aqui nesse lugar. Senhor, fale conosco, queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra. No Salmo 83, o salmista declara: Senhor, fale e não te cales. Senhor, fale ao nosso coração, precisamos de uma palavra, precisamos, meu Deus, ouvir a Tua voz. Venha, meu Deus, ao nosso encontro, nos fortalece nessa noite, em nome de Jesus. Queridos, aqui vem contando um pouquinho da história, né? Eu achei o meu servo Davi. Aqui vem falando sobre o chamado de Davi, e eu coloquei o título da palavra nessa noite, queridos: achados por Deus. Todos nós precisamos ser achados por Deus, e Deus é um Deus que procura. Se você prestar atenção em toda a palavra, Deus é um Deus que procura. Quando você olha aqui, Deus estava à procura de alguém, e esse texto mostra a felicidade, e esse texto também mostra, né, de um Deus que está contente com aquilo que ele encontrou, porque Deus está à procura de alguém. Deus está sempre à procura de algo. Se você olha em Ezequiel 22, 30, Deus ele fala assim: olha, procurei alguém que se colocasse na brecha, alguém que intercedesse, alguém que ora, e ninguém encontrei. Deus é um Deus que procura homens e mulheres que ora. Lá no livro de João, capítulo 4, no versículo 23, o Senhor diz assim: olha, procurei os verdadeiros adoradores, que me adorem em espírito e em verdade. Se existe os verdadeiros, então quer dizer que tem o quê? Tem os falsos. Deus é um Deus que procura os verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Outra coisa, lá em Mateus capítulo 9, versículo 37, o Senhor fala assim: olha, a seara está pronta, mas rogai ao Senhor da seara, para que ache os trabalhadores das últimas horas. Então Deus, querido, Deus ele está sempre à procura, e Deus está procurando alguém, procura alguém para se colocar na brecha, procura alguém, né, com o coração disposto. Eu não sei você, se você já perdeu alguma coisa. Alguém aqui já perdeu dinheiro algum dia, queridos? Queridos, esses tempos, eu lembro que eu estava com R$ 400, querido, é R$ 400, eu tinha que pagar uma conta e o dinheiro desapareceu. Eu revirei a casa, eu fiz tudo que tinha que fazer e nada, queridos, e
Então eu à procura daquele dinheiro, eu não encontrei o dinheiro, e em determinado dia eu coloquei minhas roupas para lavar tal, depois eu fui vestir uma calça, a hora que eu coloquei a mão no bolso, queridos, o que vocês acham que aconteceu? O bolso estava furado. Não, queridos, não é não. Eu encontrei o dinheiro. Deixa eu te falar algo. Você já viu quando você encontra algo que você perdeu, a felicidade? Então eu fico imaginando quando Deus ele diz assim: eu achei a Davi, eu encontrei a Davi, uma pessoa que está alinhada com o meu coração. E hoje eu coloquei aqui que nós vamos descobrir alguns sinais na vida de alguém que foi encontrado por Deus. Quais são os sinais? Esse texto aqui mostra alguns sinais que Deus ele procura na vida de alguém que foi encontrado por Ele. E nessa noite eu vou te perguntar: você já foi encontrado pelo Senhor? O Senhor já te encontrou, queridos? Aqui ele diz: eu achei o meu servo Davi. Então nós vamos ver algumas coisas aqui. Mas Deus ele procura pessoas que estão alinhadas com o coração dele. Ele não procura pessoas talentosas, ele não procura pessoas que têm muitos dons. Mas aqui nós vamos ver, porque aquilo que falta, Ele sabe. Aquilo que falta na sua vida, Deus sabe. Aquilo que falta na minha vida, Deus sabe. Aquilo que falta, Ele acrescenta. Quando você olha Davi, Ele fala: eu achei Davi. E Deus ele ainda vai mais longe, Ele diz: eu achei Davi um homem segundo o meu coração. Você olha para Davi e você fala assim: mas como esse homem tem um coração do Senhor? Então aqui, querido, nós vamos descobrir algumas coisas. Então às vezes a gente perde documento. Queridos, eu sou mestre de perder documento. Às vezes eu preciso de um documento do carro, da moto, documentos. Alguém já perdeu documento, queridos? Você já perdeu roupa? Você procura aquela roupa e você não encontra. Vai no guarda-roupa e fala assim: mas eu queria vestir aquela roupa. Você não acha aquela roupa. Você fala: mas o que aconteceu? Talvez você perde, né? Eu coloquei algumas coisas que, sapato. Já viu pessoas que perdem sapato? Ou as moças aí perdem um brinco, um anel, e você procura e você não acha. Queridos, esses dias eu perdi o controle do portão, e eu olhando para um lado, eu olhava para o outro, nada, mas o controle não era da minha casa, do portão da minha casa, o controle era do portão da casa da minha irmã, e a minha irmã está mudando, e eu tinha que devolver o controle do portão. Ela falou: Elton, cadê o controle? Eu falei assim: olha, o controle sumiu, já procurei. Aí esses dias eu fui olhar no retrovisor do carro, para ver se vinha algum carro, né? Quando eu olhei no retrovisor, que eu olho, o que está lá atrás, entre o banco e o porta-mala, assim, no agretinho, eu falei assim: é o controle. Pelo retrovisor, queridos. E eu procurando, queridos, eu passei horas e horas procurando o controle, eu fui achar pelo retrovisor do meu carro. Talvez, eu fico pensando que muitas coisas, nós temos que olhar no retrovisor, para ver, talvez nós estamos deixando algumas coisas para trás da nossa vida. Então, às vezes nós perdemos muitas coisas. Eu olho também a história daquela mulher, né? Está lá no livro de Lucas, capítulo 15, versículo 8, que conta uma mulher que ela tinha 10 moedas, em determinado momento ela perde aquela moeda, e quando ela acha aquela moeda, ela faz uma festa. Talvez aquela moeda não dava para pagar nem 1% do valor daquela festa. Mas quando você olha, eu fiquei pensando, talvez aquela moeda não tinha um valor, mas o valor estava no completo. Ela olhava e falava assim: não, mas essa moeda, ela tem algo muito especial para mim. Eu não vou entrar em contexto teológico agora para explicar por quê. Mas aquela mulher deu uma festa para comemorar a moeda que ela achou. Talvez ela gastou 20, 30, 50, 100 vezes mais, porque ela chamou várias pessoas para vir para a festa. Mas ela estava dizendo que o valor está no completo, o valor está no total. Mas quais são os sinais de uma pessoa que foi encontrada por Deus, né? Eu coloquei. Então, outra coisa que
me chama a atenção, queridos. Não confunda atividade espiritual com vitalidade espiritual. Às vezes as pessoas têm uma atividade espiritual. A gente faz algo, a gente canta, a gente dança, a gente faz teatro. Eu tenho uma atividade. Mas Deus, Ele quer encontrar em nós uma vitalidade. Talvez nós ligamos algo naquilo que é mecânico, queridos. Eu estou usando aqui o exemplo aqui do louvor, mas a dança, até mesmo a pregação, eu já me vi ligado no automático. Então eu estava fazendo uma atividade espiritual, mas não havia uma vitalidade. Sabe o que é vitalidade? Aquilo que você faz com força, aquilo que você faz com amor, aquilo que sai de dentro para fora. Porque quando você faz algo, né, de dentro do seu coração, valida o que você faz aqui fora. Quando você faz algo que sai aqui dentro do coração, você já viu uma pessoa que ela faz, e aquilo sai de dentro para fora? Quando ela tem amor por aquilo que ela faz, então você começa a perceber que aquilo que ela faz, ela tem vitalidade, não é apenas algo, eu coloquei aqui, não é apenas uma atividade espiritual. A unção de quem, né? A unção é para aqueles que obedecem. Você vai ver aqui, ó, eu ungi meu servo Davi. E a unção, que é a capacidade que vem de Deus, é para aqueles que obedecem, que alinha, né? Que alinha com o Senhor. Por que Deus não fala que Ele acha pessoas do dia para a noite? Por que pessoas valorosas não são achadas do dia para a noite? Vocês já perceberam? Por que é tão raro? Por que pessoas assim que têm valores, né? Pessoas que amam, que faz com amor. Aqui, né, então surge, eu coloquei algo aqui para a gente meditar. Os verdadeiros adoradores surgem no ventre da aflição. Aqueles verdadeiros adoradores, eles surgem naqueles dias mais escuros. Você sabia que as pessoas mais valorosas, elas são geradas no escuro? Um útero é escuro ou não? Um útero é escuro ou não, igreja? É escuro. Então, queridos, é no meio da aflição, é no meio da angústia, é no meio da dor, que os verdadeiros adoradores irão surgir nesses dias. Então a aflição, né, é no meio da luta, é no meio da angústia, né, que nós vamos descobrir os verdadeiros adoradores. É no meio da aflição, da angústia, que ministérios são levantados nesses dias. Que Deus levanta aqueles que amam a palavra dEle. Porque a adoração, queridos, não é só você cantar. A adoração é estilo de vida. E uma das palavras que se refere à adoração, significa sacrifício. Pessoas que se sacrificam, pessoas que se prostram diante do Senhor. Então, quais são as características, né? Quais são as características das pessoas que amam ao Senhor? Eu acho que é no livro de 2 Crônicas 16, 9, a Bíblia fala assim, que os olhos do Senhor passam por toda a terra, procurando aqueles cujo coração é totalmente dele. E é engraçado, queridos, que Deus não fala que é 10%, que é 20%, é 100% dele. Quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra. Deixa eu te perguntar, seu coração é 100% dele? É 100% do Senhor? Tem hora que eu pergunto, falo, Deus, com o que eu estou dividindo o meu coração nesses dias? Então fala, quanto ao Senhor, seus olhos passam, e Ele procura aqueles cujo coração é 100% dele, 100% do Senhor. Então vamos lá, os sinais na vida daqueles que foram achados. Primeira coisa que eu coloquei, coloca aí para mim, primeiro sinal, um coração de servo. Olha comigo o versículo 20, eu encontrei meu servo Davi, encontrei meu servo Davi. Primeira coisa, queridos, muitas pessoas querem ser líderes, mas poucas pessoas querem ser servas, pessoas que estão dispostas a servir. Nós vivemos uma geração de pessoas que querem ser líderes, alguns não querem ser líderes, alguns querem ser patrão, porque tem uma diferença de líder com patrão,
Porque o líder, ele vai junto, ele está à frente, ele chama o povo para a batalha, o patrão fica em casa ligando e mandando as pessoas fazer. Então tem uma diferença. O líder, ele inspira a pessoa a fazer. O patrão, ele bota medo, porque se você não fizer, você é mandado embora. Então tem uma diferença de líder e tem uma diferença de patrão. Mas nesses dias, querido, Deus tem levantado os seus líderes. Pessoas que têm inspirado pessoas a caminhar na palavra. Mas deixa eu te falar uma coisa, antes de a pessoa se tornar um líder, Deus está à procura de um servo. Porque Deus pega servos e transforma em líderes. Tem uma diferença. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, Deus, o primeiro sinal na minha vida e na sua vida, Deus, Ele quer que eu e você sejamos servos. Eu olho a vida de José, queridos, a maior característica na vida de José, para mim, não é que José era um sonhador, mas que José, ele era um servo. Você olha, José estava servindo o pai, José servia os seus irmãos, José servia na casa de Potifar, José, ele servia ali dentro da prisão. Tanto é que o carcereiro falava assim: José, você vai ficar responsável pela cela. Entregava as chaves da prisão para José. José se tornou ali parte do PCC, primeiro comando do céu, ou primeiro comando de Cristo. Então, esses dias, eu falei isso lá em Betil, o pastor já se falou hoje, já falou assim, como que ele está falando que José fazia parte do PCC? Falei assim, primeiro comando do céu, ou não? Você faz parte do PCC? Hã? O pessoal fica com medo assim, né? Primeiro comando do céu, queridos. E o Jesus é o nosso líder, amém, queridos? Primeiro comando do céu. Deixa eu te falar algo. Mas José, ele era um servo. José, ele era um servo. José, ele servia. Então eu fico olhando, queridos, que antes, eu até coloquei algo, antes de Deus, Ele nos ungir, nós já temos que ser. Aqui ele fala assim, eu ungia Davi, o óleo da unção. Eu fico olhando, queridos, quando o óleo veio, né, para Davi ser ungido, o óleo veio num chifre, o óleo não veio num frasco. Então a nossa unção, queridos, não vem em frasco, a nossa unção vem no chifre, e aquele chifre, para trazer aquele óleo, alguém teve que morrer. Então quer dizer que a nossa unção, tem que haver um sacrifício, porque a unção ela não vem num frasco. Quando Saul ele foi ungido, a unção veio num frasco. Por isso que Deus ele trabalha com pedras, Deus não trabalha com tijolos. Tijolos eles são moldados pelo sistema. Por isso que a Bíblia fala que Deus tem trabalhado com pedras vivas, no qual Deus vai encaixando cada uma no seu lugar, queridos. Então aqui a primeira coisa, fala que a unção ela veio. Olha só, a unção é a marca de Deus em nós. A unção não vem para entretenimento, queridos. A unção ela vem para habilitação. A unção de Deus ela quebra todo jugo. Eu acho interessante, Lohane, coloca aí para mim, 1 Samuel 16, verso 1. 1 Samuel 16, verso 1, que fala da unção de Davi. Quando Davi, antes dele ser ungido, Davi ele já era. Disse assim o Senhor a Samuel: até quando terá penas de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel, enche um chifre de azeite e vem. Invertei a Jessé, o belenita, porque dentre os filhos me provi de um rei. Eu achei um rei no meio dos filhos ali, de Jessé. Verso 2. Disse Samuel: como irei eu? Pois Saul saberá e me matará. Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e diz: vim sacrificar ao Senhor. Ele falou assim: olha, se eu for ungir Davi, Saul irá me matar. E é interessante, queridos, porque se você for ver na história,
E eu ficava pensando, mas como que ele carregava esse óleo dentro desse chifre? Era um chifre mais ou menos desse tamanho, e na pontinha eles colocavam um pouquinho de cera. Então, a história conta, né, se você for pesquisar, que quando ele descia, ele abaixava aquele chifre. Então, aquele que era para ser ungido, aquela cera, ela derretia e ungia a cabeça de quem foi escolhido. Então, quando ele olha, né, Samuel entra naquela casa, e ele olha Eliabe. Eliabe era alto, forte. Ele olha para Eliabe e fala, é Eliabe, porque Eliabe era alto. Eu creio que Deus falou para Samuel, uma pessoa alta, uma pessoa forte, você já tem Saul, porque você vê como o homem vê, mas eu enxergo o coração do homem. Então, por isso que eles têm que ser de dentro para fora. Aquilo que está dentro do seu coração vai te habilitar para aquilo que você vai fazer. Então Davi, mesmo antes dele ser rei, queridos, ele já tinha o coração de rei. Davi, ele estava no pasto, mas o coração dele já estava no palácio. Eu posso estar aqui nessa terra, mas o meu coração tem que estar nas coisas do céu. Eu posso estar aqui nessa terra, mas o meu coração tem que estar nas coisas do céu. Talvez você está trabalhando num emprego, que não é o seu emprego dos sonhos, mas o seu coração tem que estar naquilo que você deseja. Talvez você não está ainda de acordo, a sua casa, ou talvez os seus filhos ainda, não está conectados ainda, mas você tem que olhar e ver daquela forma que Deus tem preparado nesses dias. Então a primeira coisa que eu coloquei, né, para nós meditarmos, quando ele fala assim, olha só, eu achei a Davi, eu achei alguém na casa de Jessé. Se você prestar atenção, ele estava dizendo do Salmo 89, eu já achei a Davi, um homem segundo o meu coração. Outra coisa aqui para nós meditarmos, né, eu achei o meu servo. Mas por que isso, pastor, né? E eu fico pensando, mas por que Deus escolheu um chifre? Porque o chifre fala de um sacrifício. Deus precisa o quê? De um sacrifício. Então, um sacrifício para a minha vida e para a sua vida. Segundo sinal, coloca o versículo 21 para mim. Segundo sinal, na vida de quem foi escolhido, segurança. Nós temos segurança no Senhor. Nós precisamos ter segurança na palavra. Olha só, podem tentar coisas, né? Eu gosto muito do Salmo 91, que diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele dirá, tu és meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza. Fala assim, olha, por um caminho virá o inimigo, mas por 7 caminhos fugirão. Não temereis ao terror noturno, nem a peste que se propaga. Ele dirá, tu és o meu Deus, a minha fortaleza. Sabe, queridos, Deus, Ele tem um lugar seguro para mim e para você. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Mais do que nunca, queridos, eu não sei você, mas eu creio que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos aprender a descansar. Aprender a descansar na promessa. Aprender a descansar na palavra do Senhor. Acho que deve ter umas 2 semanas eu falei numa pregação, de cada 4 brasileiros, 3 perderam alguma coisa. Perderam dinheiro, perderam emprego, perdeu alguém da família, perdeu bens, perdeu alegria. Mas deixa eu te falar algo, é tempo de nós aprendermos a descansar no Senhor. Descobrir o caminho do secreto. Entra no teu quarto, fecha a porta, e o Pai em secreto te ouvirá. Você está cansado, queridos? Entra no teu quarto, fecha a porta. Acho que mais do que nunca, eu acho que eu sou o pastor que tem pregado sobre fechar a porta, né? Portas fechadas, céus abertos. Aquela mulher do azeite, falou, pega os seus filhos, entra na tua casa, fecha a porta. E mais do que nunca, queridos, quem você tem colocado dentro da sua casa? Cuidado.
Cuidado com o que você tem colocado dentro da sua casa nesses dias. O que você tem assistido? Quem você se tornou nesses dias? Cuidado, quem você é quando você está sozinho na sua casa. Então aqui, segundo sinal, a segurança. Nós precisamos entender, que o Senhor cuida daqueles que Ele escolhe. Deus vai cuidar de você, Deus vai cuidar da sua casa. Terceiro sinal que eu coloquei para nós meditarmos. Coloca aí para mim o terceiro sinal: discernimento. Lá no versículo 22 e 23. Tem como colocar para mim, Lohane, fazendo um favor? O inimigo jamais o surpreenderá, nem o há de afligir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que te odeiam. Discernimento, queridos. Nós precisamos aprender a discernir todas as coisas. Então, terceiro sinal. Então você não vai ser enganado, você não vai ser abusado. Abuso, querido, é tudo aquilo que passa do limite. Às vezes eu fico olhando, tem muitas pessoas abusadas. Eu conheço muitos filhos que são abusados. Porque abuso é tudo aquilo que passa do limite. Tem muitos maridos que são abusados pelas esposas, muitas esposas que são abusadas pelo marido, porque abuso é tudo aquilo que passa do limite. Muitas pessoas são abusadas por líderes, porque abuso é tudo aquilo que passa do limite. E nós precisamos entender, queridos, que há um limite. E aqui fala de discernimento. Talvez uma das pessoas que tem mais discernimento da palavra de Deus que eu conheço é o rei Davi. Eu fico olhando quando o rei Davi, ele vai no campo de batalha, no vale de Elá, e no vale de Elá ele olha, ele vê aquele gigante, e quando ele olha aquele gigante que afrontava o povo de Deus, todos os dias, durante 40 dias, o gigante Golias chegava no vale de Elá e gritava: dai-me um homem para a batalha, e quem vencer, irá governar sobre o outro. E Davi olha aquela afronta e pergunta: quem é esse homem? E alguns falavam: esse é Golias, guerreiro, desde a sua juventude. Deixa eu perguntar algo para vocês, igreja. Quantas batalhas Golias venceu, que está registrado na Bíblia? Vamos lá, me ajuda aí a pregar, você que está em casa. Quantas batalhas Golias venceu? Quantas? Eu não conheço nenhuma. É o famoso venceu no grito. Venceu no grito. Esses dias eu acho que eu estava contando lá na na comunidade terapêutica, e quando eu era jovem ainda, eu não conhecia a palavra de Deus, tal, e na época das boates, tal, eu lembro que a gente ia na Xalana, na Helps, e era help mesmo, help, glória a Deus, eu gritei tanto help que Jesus libertou. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês aqui. Tinha um camarada, ele tinha um apelido de terremoto, queridos. Ele media assim mais de 2 metros de altura, e ele era muito forte assim, tal, tinha uns 2,10 metros de altura, e todo mundo tinha medo dele, e ele vencia sempre no grito. Eu nunca tinha visto aquele homem brigar, mas ele colocava todo mundo para correr, porque você falava assim: eu vou chamar o terremoto, todo mundo corria. E eu lembro um dia que tinha um capoeirista aqui da cidade, chamado Raposo, pequenininho, baixinho, e um dia o terremoto resolveu encrespar com esse camarada, e eu não esqueço disso até hoje. E esse Raposo, acho que é Raposa mesmo, acho que era Raposa, isso, ele lutava capoeira. A hora que o terremoto partiu para cima dele, a hora que eu olhava assim, uma hora o terremoto estava por baixo, e uma hora o Raposa estava por cima dele, não dava nem tempo de cair no chão. Queridos, a partir daquele dia, todo mundo passou a bater no terremoto. Bastou um, abriu a porteira para encarar o terremoto, e o terremoto nem mais saía de casa, porque saía da casa, os meninos batiam nele. Eu acho que foi mais ou menos assim com Golias.
partir daquele dia, Davi olhou, teve o discernimento, falou assim: o que eu vou ganhar se eu vencer esse gigante? Eu creio que Davi olhou assim e falou assim: deixa eu falar uma coisa, uma testa daquele tamanho eu não erro nunca. Eu creio que a testa de Golias era maior do que a minha. E olha que é servida. Então deixa eu falar um negócio. Aí Léo, o Léo está assim, por que Léo? O Léo está assim para mim, verdade. Então me ajuda aqui, Léo. Tá? Mas deixa eu só falar uma coisa aqui para vocês, querido. Terceiro sinal aqui que eu vejo: discernimento. Nós precisamos aprender o quê? A ter discernimento. O Senhor cuida, o Senhor alarga as nossas tendas. Quarto sinal, queridos. Quarto sinal, versículo 22. Quarto. Eu estava falando sobre oprimido, agora o quarto, isso. O inimigo jamais surpreenderá, nem há de afligir, o filho da perversidade. Nós vamos aprender então a descansar em Deus, aprender a descansar no Senhor. Aquilo que diz no Salmo 127, eleva os meus olhos para os montes. Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia sentinela. Inútil é levantar de madrugada, mas aos seus amados Deus dá enquanto dorme. Queridos, quando você acordar amanhã, é porque Deus já declarou um haja sobre a sua vida. Talvez tenha uma coisa que é mais nobre na sua vida. Talvez nesses dias a coisa mais santa que você tem que fazer é descansar. Às vezes a gente é ativista, corre para um lado, corre para o outro, mas tem momento na nossa vida, queridos, que o que é mais santo na sua vida, Deus está falando assim para você: vai descansar. Você tem que aprender a descansar. E lá no Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a sua casa, em vão vigia a sentinela. E uma coisa que eu aprendi, queridos, com Deus: todas as manhãs, Deus tem uma Gênesis nova para você. Deus tem algo novo para a sua vida. Deixa eu te falar algo. Às vezes nós temos essa vida de ativismo, corremos para um lado, corremos para o outro. Se você deitar e dormir, a terra para de produzir fruto. A terra para de produzir fruto, igreja. Deixa eu falar algo para vocês aqui. Está amarrado isso que eu vou falar em nome de Jesus. Mas se eu parar de pregar hoje, a palavra de Deus vai deixar de ser pregada? Luciano, se você parar de tocar, vai parar de haver adoração na terra, nos céus? Você que dança, se você parar hoje, você acha que vai parar de haver danças proféticas no céu? Não, queridos. Você que mexe aí com som, iluminação, se você parar, você acha que vai parar? As coisas continuam. Aquilo que é essencial vai continuar acontecendo. Se você deitar e dormir agora, as coisas vão continuar acontecendo aqui na terra. Se eu deitar agora e descansar em Deus, Deus fala: deita e descansa, porque quem controla todas as coisas sou eu. Vai dormir. Eu fico olhando a vida de Davi. Davi, talvez num pior momento do seu ministério, no qual o seu filho Absalão estava tentando matar ele, usurpar o trono. Lá no Salmo 3, Davi chega a declarar: deito, pego no sono, acordei porque o Senhor me sustentou. Como que alguém consegue dormir com o seu próprio filho tentando te matar, fazendo uma rebelião contra você, se ajunta com o seu conselheiro chamado Aitofel? Aitofel, ele era conselheiro de Davi, era um amigo, e era um dos homens mais sábios da terra. A Bíblia fala isso. Aitofel era um dos homens mais sábios, ele aconselhava Davi, mas aquele homem guardava uma amargura no coração contra Davi, porque Aitofel ele era avô de quem? De Betseba.
E ele guardou aquilo no coração. Queridos, nesses dias Deus não quer que eu e você sejamos como Aitofel, pessoas amarguradas, pessoas ressentidas, que guardam coisas no coração. A síndrome de Aitofel. Qualquer dia desse nós vamos pregar sobre isso. Eu não sou Aitofel. Pessoas que vai guardando lixo no coração. Pessoas que vai guardando coisas e coisas e coisas e coisas dentro do coração. Quinto sinal. Coloca o quinto para mim, fazendo um favor. A fidelidade. No versículo 22 aqui, a fidelidade e a bondade do Senhor. Quando nós entendemos que a bondade e a fidelidade do Senhor nos acompanha todos os dias. A graça de Deus precisa estar sobre a nossa vida. É pela graça, queridos. Então é pela graça, é pela bondade, é pela fidelidade. É quando a gente entende que o Senhor, Ele é bondoso. Lá no Salmo 23:6, coloca para mim o Salmo 23:6, que fala da bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre, por causa da bondade e da misericórdia do Senhor. Deus, Ele tem misericórdia com a sua vida e com a minha vida. Sexto sinal, coloca o sexto para mim, fazendo um favor. Sexto sinal, Lohane, poder e autoridade. Deus te dá poder e Deus te dá autoridade. Versículo 24, e no versículo 25, coloca o versículo 24 e o versículo 25, aqui fala de um sinal, que Deus, a minha fidelidade, a minha bondade, hão de acompanhar, em meu nome, e crescerá o seu poder, versículo 25, porei a minha mão sobre o mar, e a sua direita sobre os rios. Algumas traduções falam que Deus vai estender aquilo que você está fazendo, querido. Deus vai alargar fronteiras, Deus vai alargar o seu ministério. Eu coloquei aqui fronteiras. Deus vai expandir, fazer coisas que você nunca fez. A sua fé vai ser esticada. Deus vai esticar a minha fé e a sua fé. Se prepare para aquilo que Deus vai fazer nesses últimos dias. Se prepare. Sabe algo? Deus tem preparado para mim e para você. Eu olho a vida de Josué, capítulo 1. Quando o Senhor fala para Josué, Josué é servo de Moisés. Moisés é morto. Então agora, passe o Jordão. O Jordão fala de algo limitador. Nós sabemos que rios fala de fronteira. Você pode ver quando você vai aqui, o rio Araguari é uma fronteira entre Araguari e Uberlândia. Mas quando fala passe o Jordão, isso fala de você estar expandindo aquilo que Deus tem preparado para você. E às vezes nós ficamos acuados, nós temos medo. É um tempo de nós expandirmos o que Deus tem para nós. Agora o próximo, sétimo, amparo e proteção. Deus é que vai trazer amparo. Olha só que interessante, queridos, olha só essa expressão, versículo 26, olha só que interessante, ele me invocará dizendo, tu és o meu pai. Olha só, fala de algo entre pai e filho, isso fala de uma intimidade, então isso fala de amparo e de proteção, porque pai fala de colo, pai fala de conforto, esperança, pai fala de proteção, e fala que Deus ele vai ampliar. Olha só que união perfeita. Ele dirá, tu és o meu pai. Isso fala de algo de intimidade. Isso fala de algo de proteção. E quando fala pai, queridos, né, hoje nós temos que tomar cuidado com aquilo que a gente fala, desse politicamente correto. Você não pode, né? Você vai para a rede social, as pessoas falam mal de Cristo, falam mal da igreja, fala até mal do nosso presidente, zomba, né, da fé cristã. Mas se de repente você expressar o que você pensa, você não pode. Esse politicamente correto, às vezes em certas festas pagãs, as pessoas é capaz de pegar uma cruz e fazer cenas obscenas com a cruz de Cristo, porque ali demonstra, né, porque a cruz
talvez é o do maior símbolo da fé cristã. Mas se de repente você falar algo, você é cancelado hoje. E aqui fala de um pai. E é interessante porque o pai é diferente da mãe. Você já percebeu que o pai é diferente da mãe? O pai, quando chega em casa, quando a mãe chega em casa, pega a criança, o que a mãe faz com a criança? Coloca no colo, ou não? O pai, quando chega em casa, pega a criança, o que ele faz? Joga para cima. Porque a mãe, aquele negócio de proteção. O pai é projeção. Sabe por que o pai tem essa mania de pegar o filho e jogar para cima? Porque o pai quer projetar o filho. Um tempo atrás eu vi algo muito interessante. Eu estava na praça e tinha um casal. A criancinha estava correndo na praça, tal, e de repente ele caiu, tropeçou e começou a chorar. A mãe já levantou, saiu correndo para pegar. O marido segurou no braço dela e falou assim: deixa ele levantar sozinho. Ele tem que aprender desde agora, porque quando ele for adulto, você não vai estar lá para levantar ele. Aí a mãe pegou e falou assim: pulou. Ele falou: você não pulou, você caiu. Ele tem que aprender desde pequeno a levantar, porque quando ele cair e não tiver ninguém para levantar, ele vai ter que levantar sozinho. E essa geração que nós vivemos é uma geração Nutella. Essa geração Neymar, queridos. Encostou, cai. Então, não caiu, não pulou, caiu. Então agora levante. Levante e lute. E continua. Ah, não está doendo. Não, está doendo, porque dói. Mas continua, queridos. Oitavo sinal. Oitavo. Coloca o oitavo para nós, Lohane, fazendo um favor. Versículo 27, porção dobrada. Quantos querem uma porção dobrada, queridos? Eu vou te explicar algo na Bíblia, em poucas palavras, o que significa porção dobrada. Falou: ei, por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os seis da terra. O primogênito tinha direito à porção dobrada. Mas a porção dobrada era dado para pessoas que eram o primogênito, mas quem tinha porção dobrada, ele também era resgatador. Então, porque a pessoa que tinha porção dobrada, ela tinha a autoridade de resgatar outros. Então, o sinal de quem foi achado por Deus são pessoas que resgatam outras pessoas. Deus te dá autoridade para resgatar outras pessoas. Porque essa porção dobrada, ela fala desse resgate. A porção dobrada do primogênito fala para você resgatar outra pessoa. Você tem o suficiente para você, e você tem a autoridade para resgatar outras pessoas. Essa é a autoridade da porção dobrada. Aquilo que você tem, que Deus vai suprir você, mas você vai ter autoridade para resgatar outras pessoas. Por isso você precisa do discernimento. Então você precisa do discernimento, né? Então essa porção dobrada para a sua vida. E eu fico olhando, queridos, que Samuel, ele carregava a unção, mas ele tinha que ter discernimento quem ele deveria ungir, porque ele poderia ungir uma pessoa errada. A unção era legítima, mas se Samuel não tivesse discernimento, ele poderia ungir a pessoa errada. Tanto é que ele queria ungir quem? Eliabe. A unção era legítima? Era legítima, mas a cabeça era errada? Era errada. Então nós precisamos ter discernimento nesses dias. E para terminar, queridos, versículo, o nono sinal, a certeza da eternidade. Olha só, versículo 29. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono, como nos dias do céu. Você vai viver na eternidade. E olha só, para nós terminarmos, Atos 13, 36. Coloca aí para mim, Atos 13, 36. Olha só que coisa interessante.
Porque na verdade, olha aqui todos, queridos, olha ali. Porque na verdade, tendo Davi servido, presta atenção, a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi para junto de seus pais e viu a corrupção. A Bíblia fala que Davi, ele serviu a sua geração. Talvez o maior presente de Deus hoje, para a sua vida e para a minha vida, é poder servir a nossa geração, com aquilo que Deus nos deu. O maior presente, esse é o maior presente que nós podemos ter, ser reconhecido como alguém que serviu o propósito nessa geração. Esse é o maior presente do Senhor nesses dias, é o Senhor olhar para você e falar: Elton, falar Luciana, falar Gleidson, você serviu a sua geração com um propósito. Esse é o maior presente de Deus aqui na terra, o Senhor poder olhar para mim e falar: Elton, você serviu a sua geração. Michele, Adriano, você serviu a sua geração. Queridos, eu quero terminar nessa noite dizendo que você possa servir a sua geração com o propósito de Deus. E a Bíblia fala que Davi, ele serviu a sua geração. E a primeira marca de uma pessoa, de um homem e de uma mulher que foi achado por Deus, são pessoas que servem, pessoas que amam, pessoas que irão marcar essa geração. E tudo começa, queridos, de dentro para fora. Tudo começa aqui dentro do meu coração e do seu coração. Queridos, eu posso até fazer uma performance bonita. Há uma diferença entre estar trabalhando na obra e estar habilitado para fazer a obra de Deus. Eu quero te convidar agora a fechar os seus olhos, você que está em casa, você fechar os seus olhos, você colocar o seu coração agora diante do Senhor, colocar a sua vida agora diante do altar do Senhor. Sabe, quando nós entramos na presença do nosso Deus, quando nós falamos: Senhor, nós estamos aqui para te louvar, nós estamos aqui para servir essa geração. Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos a tua palavra. Senhor, nós estamos aqui porque nós amamos a tua casa, amamos a tua presença. Senhor, nós estamos aqui porque nós entendemos o nosso chamado. Nós entendemos, Senhor, que a tua palavra, entendemos, Senhor, que o Senhor quer algo de nós. Queridos, nós não podemos confundir atividade espiritual com vitalidade espiritual. O que está dentro do coração valida aquilo que está fora. Sabe, aquilo que está dentro do seu coração vai validar aquilo que você faz aqui fora. É no lugar secreto, é no lugar da intimidade. É no lugar da intimidade. Querida, atividade espiritual é diferente da vitalidade espiritual. O Senhor quer uma geração que tem vitalidade, uma geração que ama, uma geração que anda na presença do Senhor, uma geração que busca ali no secreto, que busca caminhar diante do Senhor. Sabe, aquilo que está dentro de você vai validar aquilo que está fora. Coloque o seu coração agora diante do Senhor. Diga a Ele nessa noite, diga a Ele nessa noite: te amamos, Senhor. Amamos a tua casa, amamos a tua presença, meu Deus. Tu és tudo aquilo que nós temos, tu és o nosso bem maior. Você pode se colocar sobre os seus pés, querido. Você que está em casa, você pode dizer essa canção ao Senhor. Aleluia! Tu és tudo que eu mais quero. Isso, diga ao Senhor. O meu fôlego, tu